Bom dia, pessoal. Mais um domingo que estamos aqui. Esse domingo muito especial, pois é o domingo que antecede o Natal. Estamos na reta final de 2025. Este aqui é o meu último domingo. Vocês ainda têm mais um encontro semana que vem com, acho que é a Vera que vai estar aqui. E dou bom dia para todos nesse domingo lindo que está fazendo de sol. Vamos a mais uma fábula para a gente pensar um pouquinho. Essa daqui eu trouxe com bastante carinho para todos vocês. Essa daqui é a fábula do leão apaixonado. Vou ler a mensagem que o nosso patrono Hamed deixa aqui. Não moram mais em si mesmos. Ao abdicarmos do elemento mais vital do amor, a dignidade pessoal, perdemos o comando do próprio mundo afetivo. Aliás, quando não somos fiéis a nós mesmos, o relacionamento afetivo, em vez de nos fortalecer, fragiliza. Ficam com a intimidade estilhaçada, não moram mais em si mesmos. Vamos à fábula. O leão apaixonado. A marquesa de Sarvigny era de uma beleza rara, e estava tão acostumada a ser cortejada que o fato de até um leão apaixonar-se por ela não era de se estranhar. No tempo em que os animais falavam, era comum que eles ambicionassem fazer parte do convívio humano. Afinal, tal qual os humanos, eles também tinham inteligência, força, coragem e até se comunicavam usando o mesmo código dos homens. Foi nessa época que o leão apaixonou-se pela bela senhorita Savigny e, sem demora, pediu em casamento. O pai da jovem assustou-se. Ele queria para a filha um marido um pouco menos terrível, mas temia que uma recusa pudesse apressar um casamento clandestino. Com sua experiência, ele sabia que o fruto proibido tem sempre um paladar melhor. Resolveu então aceitar a proposta do leão e disse: agrada-me a ideia de tê-lo como genro, mas preocupa-me o fato de que você machucará o corpo delicado de minha filha com suas garras, e ao beijá-la, os seus dentes impedirão que ela lhe corresponda com prazer. E o leão apaixonado permitiu que lhe cortassem as garras e lhe lixassem os dentes. Sem garras e sem dentes, sua fortaleza foi destruída e um bando de cães o atacou, sem que ele conseguisse se defender. Ah, a paixão, feliz daquele que escapa dos seus ardis. O que essa parábola traz pra gente? E por que eu acabei escolhendo ela? Ela fala muito do quanto que a gente se anula para caber na vida do outro. Aqui a ênfase é num relacionamento romântico, mas isso a gente também faz para a gente caber dentro da vida de um amigo, às vezes dentro da família. Quanto a gente se anula para poder realizar o desejo do outro. Quantas vezes, como esse leão, a gente apaga o nosso brilho para que quem está do nosso lado brilhe, sem a gente perceber. Às vezes é um comentário, um olhar, que vai fazendo com que a gente vá se apagando, que a gente vá se anulando, que vamos adquirindo novos hábitos, novos gostos, só para poder caber naquele lugar onde a gente está. A gente vai perdendo a nossa essência. Muitas vezes a gente nem se dá conta que está fazendo isso, por causa desse amor, dessa paixão. A gente sempre tem uma desculpa. Não é isso que está acontecendo. Imagina, eu continuo fazendo o que eu gosto, o que eu quero. Mas na verdade a gente não tá. A gente deixa de frequentar os lugares que gosta para frequentar só o lugar que o outro quer. A gente deixa de ver os nossos amigos para estar sempre com os amigos do outro. A gente tem uma amizade que também pode ser da mesma forma que um relacionamento romântico. Aqueles amigos que não querem exatamente que a gente esteja do lado. Eles querem que a gente esteja um passinho atrás, mas sempre disponível para eles. E muitas vezes, por uma carência nossa, a gente aceita essas migalhas, sem perceber
que a gente pode muito mais, que a gente pode ter muito mais. Quando a gente se deixa cegar por esse sentimento de amor tão intenso, a gente deixa de se amar. A gente deixa de enxergar o nosso alto amor e permite que o outro faça isso conosco. A gente permite. Quando a gente se anula, a responsabilidade é nossa. O outro muitas vezes não pôs uma arma na nossa cabeça. A gente escolheu aquele caminho, mesmo que seja uma escolha inconsciente. Mas a escolha é nossa. A gente, quando se vê, pode estar tendo uma atitude, quando começa a perceber, entrar num vitimismo. Se sentir tão pequenininho e se pôr na posição de vítima. Mas a posição de vítima também nos paralisa e não nos faz sair daquela situação, daquele relacionamento. A gente pode estar fragilizado, mas não permitir que o vitimismo nos paralise. Quando a gente tem essa paixão desenfreada, é a porta de entrada para a gente se tornar menor, se tornar Tá me faltando a palavra agora, gente, mas é como se a gente se tornasse a escada para quem está do nosso lado. O outro vai realizar os sonhos, os desejos, vai crescer e a gente vai estar lá atrás. Sempre lá atrás. Mas não foi isso que chamou a atenção do outro quando veio ficar com a gente. Muitas vezes, o que atraiu era a nossa beleza, a nossa força, a nossa inteligência. Mas aí, para nos ter ao lado, precisa fazer com que tudo aquilo que o fez querer estar, deixe de existir. Para que seja o nosso dono, para que tenha o nosso controle. Porque se continuar com aquela pessoa bonita, extrovertida, inteligente, expansiva, que tem uma altivez da própria vida, ele não vai brilhar. Ele não vai se sobressair. Então, ele precisa de alguém que ele possa pagar para estar do lado. Por isso que é importante que a gente tenha muito consciente dentro de nós o nosso alto amor. O principal de tudo é nos conhecer, para a gente saber o valor que a gente tem, saber o quanto podemos ser amados, porque nós nos amamos. Quando a gente pensa em amar o próximo, como a gente vai amar o próximo se a gente não está se amando? Aí então quer dizer que só o outro merece amor? Não, quando a gente pensa em amar o próximo, primeiro a gente tem que estar nos amando. Aqui, o que se fala é sobre o amor próprio. O leão desejou algo que seria um pouco complicado, que era se relacionar com uma humana. Mas ele poderia ter falado, não, eu vou tomar cuidado, eu vou agir de outra forma para estar com ela, sem precisar perder as garras e os dentes. Pois o que o tornava atraente? O que faz de um leão ser atraente? Exatamente as garras, os dentes imponentes quando ele ruge. É isso que o torna belo. A força, tudo isso está representado nessas características. Mas ele se sujeitou a deixar de ser o leão para poder caber naquela relação. Que nós não nos deixemos mais arrancar nossas garras, lixarem os nossos dentes. Que a gente não se apague por ninguém. Ninguém merece que a gente se apague. As pessoas que chegam até nós, chegam exatamente pelo brilho que temos. Vamos pensar no nosso alto amor, no nosso cuidado conosco. E não vamos aceitar nada menos do que a gente já nos proporciona. Aquela máxima do antes só do que mal acompanhado não significa o só na tristeza, mas o só no nosso amor próprio, no prazer de estar conosco e saber que quem chegar junto vai somar, porque ninguém precisa nos completar porque já somos inteiros. Da mesma forma que podemos fazer o outro feliz, nós também queremos ser. Seja em qual relação estivermos. Quando no Pai Nosso a gente tem amar ao próximo como a ti mesmo, é esse o maior significado. Primeiro a gente vai se amar para depois amar o outro. E aqui a gente se despede. E eu deixo com todos vocês
Estamos perto do Natal, né? O Natal já está aí daqui 3 dias. E o que Jesus trouxe para nós? Ele trouxe a maior máxima de todas, que é o amor. É isso que ele trouxe, para que a humanidade atue no amor. O amor não faz guerra, o amor não faz inimigos. O amor traz a paz, traz a alegria. Então que nesse Natal, todos tenham em seus lares o amor como principal foco. Que nesse Natal, a máxima, prefiro ser feliz do que ter razão, prevaleça no coração de todos. Levem o amor com vocês. É um dia especial, quando a gente celebra a união entre as famílias, entre os amigos, mesmo quando está longe por causa de um trabalho, por causa de uma viagem, de estudos, que não pode estar perto, mas que de algum jeito, numa ligação, numa mensagem, que possamos estar conectados através do nosso coração com aqueles que amamos. Nem sempre o Natal é com a família, pode ser com os amigos, pode ser com uma comunidade. O Natal é o momento de celebrar uniões, amor e muita paz para todos. Desejo que cada um leve consigo o amor próprio e some este amor com o amor de todos com quem estarão nesta noite e no dia seguinte. Cuidado com os excessos, hein, pessoal? Então, um Feliz Natal para todos. Nos vemos em janeiro. Então, uma ótima virada de ano para todo mundo. E que fica essa reflexão sobre nos amarmos acima de tudo. A gente não precisa se mudar a si para caber na vida do outro. Se a gente está fazendo isso é porque aquele lugar não nos pertence. A gente não tem que estar ali. O nosso lugar é onde a gente pode ser inteiro, do jeito que somos. Feliz Natal para todos vocês, uma ótima virada de ano. Que essa reflexão leve para este domingo, pensamento no amor. Que vocês fiquem no amor. Bom domingo para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau.